Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado. Alto, né? Sim. Hitler, que fala sobre como que o Hitler foi se drogando mais ao final da guerra. E muita gente fala, no final ele já não tava batendo bem. Sabe? Que já tava pela quantidade de drogas, porque esse historiador ele teve acesso às anotações do médico do Hitler e ele anotava a quantidade de droga que ele usava. Pra aguentar, né? Sem dormir, pra ter pique. Ele tava, no final da guerra, usando muito mais do que no começo. Entendi. Sabe? E aí isso foi escalando. De qualquer forma, o ponto é... Tinham soldados nazistas que eram contra. E tinha um grupo especificamente contrário, que era liderado pelo coronel Klaus... Eu até anotei o nome, porque esses nomes são foda, alemão, né? Eu esqueci um monte de nome de gente aqui nesse programa. Por isso que eu anotei. Klaus von Stauffenberg. Que ele foi para uma reunião com Hitler no dia 20 de julho. Ele foi uma reunião com Hitler e com outros oficiais nazistas, né? E ele era, um coronel, um cara importante. E ele levou uma pasta com uma bomba dentro. Ele levou uma pasta com uma bomba pra ele colocar do ladinho de Hitler e matar o velho. Matar o bigodudo maluco. Não é o filme lá do Tom Cruise? Operação Valkyrie, esse mesmo. É. O que aconteceu? Havia essa insatisfação com Hitler e a ideia desse grupo contrário ao Hitler era basicamente matar o Hitler nesse atentado de 20 de julho, chegar pros aliados e falar o seguinte, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas se você deixar o livre, eu arregaço com a União Soviética. E focar apenas no fronte oriental, o fronte soviético, e aí conseguir com a morte do Hitler fazer isso. A estratégia era essa, o caminho era esse. Aconteceu que no dia 20 de julho, e aí eu vou te mandar a fotinha aqui, por favor, Lene, por favor, coloca aí. Ele encontra e ele bota a pasta, ele põe no banheiro ali rapidinho, resumindo a minha vida. E aí sai correndo com a mão na vida, assim. O trouxa faz assim. E aí a bomba explode. Chega a explodir então? Bum, olha aí, ó. Regaça, filho. Bombão, tá? Sei. É a mulher é a biribinha braba. Biribinha atômica. A biribinha atômica. Mas... Lembra? Essa era a referência que eu queria fazer. Infelizmente a mesa protegeu Hitler. Ele teve ferimentos leves na perna e vários estilhaços de madeira. Então não era uma puta bomba. Não, era uma bomba, só que tipo assim, tem muitas justificativas do que aconteceu. O ponto explodiu, pum. 24 homens estavam dentro da sala. E era grande, pum. Só que o Hitler, na hora, se eu não me engano, ele viu... E isso é o que dizem, né? Isso é muito abstrato, de confiar nesse tipo de fonte e tudo mais. Mas dizem que o Hitler meio que olhou alguma coisa que chamou a atenção dele. E aí ele se posicionou de um jeito que a bomba não pegou muito bem nele. Pegou outra pessoa na frente. Não importa esses detalhes, né? Machucou a perna e caiu um monte de estilhaço de madeira no corpo dele. Que mas o médico tirou morreu? E tal. Morreu uma galera, se não me engano. Eu anotei aqui, ó. 11 pessoas ficaram gravemente feridas. 4 morreram nos dias seguintes. E Hitler se machucou. Tá? É um fato que ele se machucou, mas ele saiu vivo. É importante deixar claro que quando ele saiu vivo, e aí por favor, coloca aí, as calças dele rasgaram feio, se machucou, entrou vários pedaços de madeira nele, e o médico tirou centenas de pedaços de madeira do corpo dele, o braço ficou machucado e ele pegou a calça e mandou pra esposa. Que ele tava doidão. É mesmo? É a calça dele do Hitler, toda estourada por conta desse atentado. Assim, quando ele mandou pra esposa? Quando o Victor fala em esposa, ele tá falando da Eva Braun, mas ele não era casado com a Eva Braun ainda. Mas ela já era meio que amante dele há muito tempo. Já era uma parada, né? Não é casado, mas mora junto. Tipo isso. Tem algumas fontes um pouco mais questionáveis, mas enfim, isso aí não é, algo muito mais factível que a gente possa, garantir. Falam muito sobre como que o Hitler se sentiu imortal depois desse caso. Falam que ele repetia a frase, eu sou imortal. Mas isso é mais fofoca, o brabo tava loucão mesmo. Cara, mas isso daí eu nunca li isso em lugar nenhum, então eu não sei. Não, isso aí é tipo, não tô te dando garantia, mas é o que dizem, exatamente essa perspectiva de que o cara já tava meio... Agora, uma coisa que de fato aconteceu é que Hitler, isso aconteceu, eles estão querendo me matar. Ele fez um ano e começou a caçar, entre aspas, quem seriam os perpetradores. Infiltrado, né? E é até interessante, eu citei algumas vezes aqui no programa o Erwin Rommel, né? General alemão, super famoso, tava ali na Normandia, aquela coisa toda. O Rommel foi convidado para fazer parte desse complô e recusou. Mas ele também não dedurou os caras. Quando o Hitler começou quando os nazistas começaram a apertar os caras para revelar toda a operação e tal, chegaram no Rommel. Tipo, esse cara... Aí foram atrás do Rommel, negócio seguinte, você pode até não ter participado, mas também você não contou. E Hitler gostava de Rommel. Boa parte do oficialato alemão não gostava do Rommel, achava ele muito insubordinado e tal. E Hitler era o cara que apostou muito nele, né? Então deram... Só que o Rommel, ele tinha muita moral na Alemanha. Sim. Até entre o povo.
Então eles chegaram pro Rommel e falaram, tu tem 2 opções. Ou tu toma esse veneninho aqui, morre, e a gente te enterra como herói, tua família vai ter pensão, pipipi, popó, te dá um enterro, né, com honras de estado. Ou, se você não quiser se matar, a gente vai te executar e vai acabar com a tua memória, com o teu nome, e todo mundo vai saber o que é que você fez. Ele foi lá e se suicidou, tomou o remedinho e foi de base. Os conspiracionistas... Foi de comes e bebes. Foi, arrasta pra cima. O lavou legal. O que aconteceu foi que o Stauffenberg, ele e os colaboracionistas, né? O que aconteceu ali foi que ele... Foram mortos, foram capturados. Ah, minha aguinha tá aqui, viajei. E aí aconteceu que a rapaziada... Por isso tá mijando tanto totalmente. Pô. Água é vida, que eles do nada puxam a moral, tá ligado? Mas enfim, de qualquer forma, o ponto aconteceu esse atentado, poderia ter mudado o rumo do negócio, maneiro, mas o que aconteceu foi que Hitler saiu vivo, só que nesse momento, 44, julho, a guerra já tinha, tipo assim, amigão, é questão tic-tac. É questão de tempo para as coisas realmente não darem certo. E aí, o meu querido Iclis, eu queria que você falasse sobre o Levante de Varsóvia aqui no nosso roteirinho. Antes de falar do Levante de Varsóvia, eu só quero mencionar uma coisa que a gente esqueceu de botar no roteiro, mas só mencionar um passant. Tá. Operação Bagration, que foi inspirada o nome foi inspirado num oficial russo, século XIX, que morreu na Batalha de Borodino contra Napoleão e tal. Essa operação, ela foi planejada pelos soviéticos em 44 para destroçar o grupo de exército centro, principalmente, dos alemães. E eles planejaram para acontecer exatamente o dia 22 de junho de 1944, aniversário do 22 de junho da Operação Barbarossa. Tipo, agora é a nossa vez e vai ser no mesmo dia. Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa operação, porque eu não estudei tanto esse ponto em particular. E também porque a geografia da Operação Bagration é um pouco complicada, assim, um evento de grande escala. Mas, basicamente, o grupo de exércitos centro, que, lembra, é grupo de exércitos, é um monte de exército no grupo, foi praticamente obliterado, assim. Os soviéticos macetaram muito, e aí o que sobrou desses grupos foram para os outros grupos de exército. E aí depois os soviéticos, eles já estavam numa situação confortável, de que tipo, não, beleza, agora o inverno tá chegando, a gente vai ficar mais de boa, acabou, passou ali o inverno, janeiro, fevereiro, nem acabou o inverno ainda, a gente vai para cima, e agora a gente vai tomar Berlim. E nesse meio tempo, acontece o Levante de Varsóvia, que é diferente do Levante do Gueto de Varsóvia de 1943, que é do gueto judeu, aquela coisa toda. Tem, se eu não me engano, tem isso naquele filme Pianista, do Roman Polanski, porque o Roman Polanski viveu no Gueto de Varsóvia. Então, enfim, é um nome polêmico, eu não quero nem falar muito do Polanski, mas... Polanski polêmico. Não, é porque o Polanski... Tô ligado, anos 70, lá, estuprou uma menina de 13 anos, fugiu... Não pode nem voltar para os Estados Unidos. Então, é ele que não pode voltar para os Estados Unidos? O Polanski. E aí o que aconteceu foi que o Armia como técnico do Corinthians daqui a pouco. O Armia Krajowa, que era esse grupo de resistência polonesa nacionalista e tal, que estava lutando para libertar a Polônia, aquela coisa toda. Tem uma polêmica em torno desse assunto, porque os poloneses argumentam, e uma historiografia pró-Polônia também argumenta, que os soviéticos teriam mandado mensagens de rádio incentivando o Armia Krajowa a se levantar contra os nazistas em Varsóvia, que eles iam chegar ao auxílio e ajudar eles a derrotar os nazistas em Varsóvia. O exército, isso no contexto da Operação Bagration, aquela coisa toda, o exército soviético chega do outro lado do rio Vístula e não invade. E aí tem um debate em cima disso, por quê? O pessoal fala, Stalin queria deixar que os poloneses se fudessem. Tem gente que fala, não, mas estabelecer uma cabeça de ponte ali naquele momento não era interessante para os soviéticos, então eles têm que pensar no exército deles, têm que pensar no que é interessante para eles, tal. Aí tem gente que fala, não, essa coisa de mandar mensagem de rádio, os poloneses que interpretaram que ia ter ajuda, não foi. Tem uma polêmica gigantesca, eu não vou nem entrar nisso, porque minha leitura sobre o assunto foi pouca, fiquei mais em cima do Norman Davis, que é um historiador que tem uma postura mais pró-Polônia, inclusive. E aí esse levante foi super sangrento. E durou, eu não lembro se acho que foram 2 meses, não me falha a memória. E só que, como eles não receberam ajuda soviética, eventualmente eles acabaram sendo derrotados pelos alemães. Foi uma disputa super encarniçada, super difícil. E aí os alemães tinham uma política do tipo assim, vocês se levantaram, vocês vieram aí se achando os pica grossa que iam expulsar a gente da cidade, agora vocês vão ver. Obliteraram praticamente Varsóvia. Tem uma cena pianista, tem até um pôster desse filme Pianista que o personagem do Adrian Brody tá andando no meio dos escombros. Cidade toda destruída. Aquilo ali foi o resultado do Levante. Quando o Levante foi derrotado,
A barragem de artilharia que soltaram em Varsóvia foi um negócio absurdo. Então eles destruíram muito a cidade como punição por eles terem se levantado. Os nazistas faziam muito isso. Cara, tem umas imagens que eu fui pra lá, cara. Vê se coloca umas imagens aí da destruição. Uma coisa que os nazistas faziam muito, essas táticas de terror, assim, com quem resistia. Então vamos supor, eles estão ocupando um vilarejo. Um soldado alemão foi morto. Quem foi? Foi um guerrilheiro? Foi um civil? Não sabe. Foda-se. Pega 10 caras dessa vila e mata. Para cada soldado alemão que um guerrilheiro matar, a gente vai matar 10 de vocês. Então não dê guarita pra guerrilheiro, não dê ajuda, porque vocês vão se fuder. Não. Então eles tinham essa política de matou o nosso, vamos matar 10 de vocês, matar 20, que seja. E no caso de Varsóvia foi uma abordagem parecida, sabe? Do tipo, vocês se levantaram, olha o que a gente vai fazer com a cidade de vocês. Eventualmente Varsóvia foi liberada depois pelo Exército Vermelho, aí o Exército Vermelho acabou ocupando a Polônia, tem toda aquela discussão ali do pós-guerra. E esse evento acabou sendo um tabu no pós-guerra, com a Polônia meio que subserviente à União Soviética, porque era uma história que pegava meio mal, assim, para os soviéticos. Então foi uma história que ficou meio de canto, era meio tabu. Porque no período soviético na Polônia, a memória sobre o conflito ficou mais focada em a gente falar sobre, tipo, a resistência heróica dos poloneses contra os nazistas. Não contra os soviéticos, contra os nazistas. Né? E aí tem essa pausa, depois da Operação Bagration, vem o inverno, os soviéticos têm tempo ali de se preparar, né? E aí chega 45, janeiro e fevereiro, ofensiva para Berlim. Bem, ainda em 44, a gente ainda tá no ano de 44, importante lembrar, vale a pena citar que Roma vai ser libertada, a parte norte aí da Itália que estava ainda pertencendo, que Mussolini governava, vai ser libertada, Mussolini vai ter que fugir e tudo mais. Basicamente Roma e a Itália oficialmente, estão livres, acabou, 1944, em junho. E isso são os aliados atacando, que vieram pelo norte da África, subiram por baixo para Sicília, Itália, libertaram a Itália. Enquanto os nazistas perdiam esse território, você também tinha o território do leste sendo atacado pelos soviéticos. Os soviéticos também estavam indo caçar Hitler. Como eu falei, toda a grande guerra patriótica, que é assim que se chama, a Segunda Guerra Mundial como um todo, lá pelos soviéticos, ela é muito inspiradora. Então não bastava expulsar os nazistas. Ir em Berlim e regaçar o Hitler. A ideia era mais ou menos essa. Então a gente tem 44, começou em 44, 45 também, mas a partir de 44 já tá chegando perto da Alemanha. Tá chegando perto de Berlim, os soviéticos. E aí eles passam, por exemplo, por alguns campos de concentração. E aí eles começam a libertar os campos de concentração. E os nazistas, o Wickles falou isso recentemente, os nazistas falaram, peraí. Se os caras pegarem isso aqui, fudeu, pô. A gente tem um montão de documento provando que a gente é monstro, que a gente pode estar ferrado isso aqui depois. E eles começaram a destruir o que eles conseguiam. Queimando arquivo, implodindo câmeras de gás. Os soviéticos chegaram em Auschwitz, as câmeras estavam todas implodidas no chão, assim. Que é uma coisa que ajudou muito os negacionistas do Holocausto a dizer, prova que tinha câmera aí. Isso aí era outra sala pra outra coisa. É mesmo? Eles fizeram queima de arquivo. Alguns documentos sobreviveram, eles não conseguiram queimar tudo. Tem muito relato, até de gente que participou do Holocausto, não só como vítima, mas como perpetrador que acabou admitindo. Então a gente tem, né, mas infelizmente existe esse negacionismo do Holocausto. Eu recomendo, quem está assistindo, vai no meu canal, Leitura Obriga História, e assiste um filme chamado Negação do Holocausto, David Irving e o Relatório Leuchter. Lá tem um vídeo bem completo sobre esse negócio do negacionismo, né? Não vamos tomar muito tempo da galera aqui. Tá. Muito bem, chegamos em 1945, o ano que vai acabar. Né? Finalmente essa guerra aí, que pra você ver como é que ela é longa, até no episódio ela foi longa, imagina, né? A minha ilusão de que a gente ia fazer isso em 3 horas, né? Ai, que doce ilusão. Jovens. Meia-noite já. Morrendo de sono. Mas o Hitler nesse ponto aí tem muita gente que fala que o ninho da águia, né? Que ele tava escondido. Ele começa a ficar paranoico. Ele não tava escondido no ninho da águia. É que o ninho da águia era meio que um... Não vou dizer resort, mas era um lugar assim que ele ia pra passar uns dias de folga, etc. Tá. Não era um esconderijo, não era um banco. Não, era meio que assim, a cúpula nazista ia lá passar uns dias de folga e tal. Na verdade, por que você não aproveita e segue esse gancho que acho que dá pra encaixar aqui no roteiro? Fala sobre a ofensiva, né, invasão em Berlim, né, como os soviéticos chegaram em Berlim, e como que o Hitler... Kurt Cobain, né? Foi de Kurt Cobain. Kurt Cobain. Então vamos lá. Então, como eu falei, né, janeiro e fevereiro os soviéticos começam a ir em direção a Berlim, numa ação devastadora. O Eisenhower, inclusive, depois ele chega para os aliados ocidentais e fala, gente,
deixa Berlim pros soviéticos, não adianta ficar correndo atrás disso não. Vamos tomar outros pontos. Eles chegam até ali, Alemanha, pegam uma ponte de remagem e tal, mas depois eles, deixa os soviéticos pegarem, eles estão em massa. Cara, a invasão de Berlim, os soviéticos tinham mobilizado cerca de 2,5 milhões de pessoas. Porra. Sabe, a quantidade absurda de tanque, de artilharia, a quantidade de peças de tiro de artilharia que eles deram na cidade, assim, foi um negócio bem Mas brutal. ela foi bombardeada antes ou não? Deram uma maciada com artilharia. Tá. Isso é uma prática realmente comum em invasões desse tipo, né? E o que acontece? Tenta se colocar no lugar de um soviético médio. Né? Tá. Você tá na tua terra, você tem uma vida difícil, especialmente se você mora no campo, uma beleza. De repente tu tá invadido por um outro país com 3 milhões de pessoas dizendo que tu é um subhumano, tem que ser exterminado. Você passa por todo tipo de perrengue, perde familiar, perde amigo. Inclusive tem uma estimativa de que todas as famílias soviéticas perderam alguém. Ou alguém próximo. Todo sobrenome, qualquer sobrenome. Todas as famílias da União Soviética perderam alguém. Entendi. Uma pessoa próxima, um parente de segundo grau Ninguém que seja. nenhuma ou da família família. foi poupada. Todas as famílias foram afetadas de um jeito ou de outro. É uma estimativa que eu não sei até que ponto é fidedigna, mas ela parece plausível, né? ela é pelo menos verossímil. E aí, você passa todos aqueles anos passando por isso, ao mesmo tempo que do outro lado você tem a propaganda soviética, né? Esses porcos fascistas que vieram aqui, papapá, não sei o quê. Você tem noção do ódio que essa galera tava quando eles atacaram os caras Berlim? chegaram lá com sangue nos olhos. Não, e antes de chegar em Berlim, o ódio já tava no talo, porque eles começaram a chegar numas cidadezinhas alemãs, aquelas cidadezinhas arrumadinhas, super Sim. bonitas. E por mais que a União Soviética tenha crescido muito nos anos 30, nas zonas rurais a vida ainda era muito difícil, a galera pobre, às vezes não tinha, sabe, banheiro na rua, aquela coisa. Os caras chegam começam a entrar no território alemão, aquelas cidades super bonitas, eles invadem a casa, mobília boa pra caramba, uma qualidade de vida enorme. Os caras, o que esses filhos da puta foram fazer lá, cara? Eles entraram no nosso país, mataram geral. E pra quê? Eles têm tudo. Esses caras têm uma vida que eu não tenho. E aí o ódio crescendo. E aí você tem a imprensa soviética, você tem escritores. Tipo, tem um caso, eu mencionei ele recentemente, do Ilya Ehrenburg, por exemplo. Ele era um escritor que publicava, eu não lembro em quais jornais, se é o Pravda, se é o Krasnaya Zvezda, enfim. Ele publicava textos assim de, tipo, botar ódio na galera mesmo. E eu acho que o texto mais famoso dele é um chamado Mate o Alemão. Então ele falava o texto todo assim: o dia que você não matou um alemão é um dia perdido. Mate um alemão. Cara. Não sei o que. Tipo, Galera tava bem na cabeça. Não sei o Nossa. que, mate o alemão. Não sei o que, mate o alemão. Tipo, e os soldados adoravam ele, Ehrenburg. Porque, sabe aquele cara que assiste o programa Pinga Sangue, tipo, da Atena? E Sim, ele tô fica ligado. no ódio, aí ele entra na vibe do bandido bom e bandido morto, e ele fica fã da Atena, do cara. E aí, às vezes, se um cara desse é processado porque fez uma fala, sei lá, uma fala homofóbica, falou uma merda, tem uns defensores, tipo, vocês não mexem com o cara fala real, manda real pra gente. Os soldados soviéticos tinham muito respeito pelo Ilya Ehrenburg, porque ele meio que, de certa forma, traduzia o sentimento de ódio que essa galera tava sentindo. E os soviéticos não perdoaram, assim. Inclusive, é uma polêmica enorme da quantidade absurda de estupros que foram cometidos na Alemanha pelo Exército Vermelho. Tem um livro que fala de endereços. Ele tem um livro que ele fez um catálogo desses estupros e tudo mais. Esqueci o nome, Não conheço. Que ele fala rua tal hora. Foi um catálogo feito a partir de relatos, né? Das pessoas e tal. Que é um número absurdo, assim, que houve um estupro em massa. Tem com as gente que mulheres fala alemãs. eu não sei de onde vem essa estatística, mas tem gente que fala em até 2 milhões de estupros, né, nessa eu ocupação. eu não sei dos números. E aí, assim, isso é um tabu enorme, porque na União Soviética, se você fala disso, você é penalizado criminalmente. Porque isso entra na lei de proibição de difamação do Exército Vermelho. Caramba. O Anthony Beevor, um autor super consagrado da Segunda Guerra, ele fala muito disso no Berlim 1945, tá sempre falando disso, né? E ele falou uma vez na entrevista, tipo, pras leis atuais na Rússia, eu sou um criminoso. Porque eu tô relatando o que aconteceu e os caras me tratam como criminoso por causa disso. Então, Entendi. e aí se fazia muito uma vista grossa sobre esse tipo de coisa, porque é aquela coisa, se os oficiais ficarem tentando impedir esse tipo de coisa, você diminui moral, você cria discórdia dentro do grupo. Então, tinha uma vista grossa, mas não todo mundo. Tinha oficial, às vezes, que... Tem um caso, por exemplo, que o Beevor cita no livro, né? Acho que eram 2 alemãs que foram estupradas, depois elas procuraram o oficial soviético, tipo, olha... É porque acho que elas sabiam, talvez, que os soldados eram daquela unidade. Aconteceu isso com a gente foi estuprado, o oficial chegou. Traz aí a galera. Faz o reconhecimento, quem foi? Foi esse.
forcou a galera, mandou enforcar, executar. Porra. Então assim, tinha oficial soviético em linha dura, não, a gente não Entendi. quer que isso seja feito, mas a maioria fazia vista grossa porque naquele contexto de caos Não e tem como batalha, controlar. mano, deixa a galera fazer o que quiser, depois que eles fizeram com a gente, e aí isso levanta polêmica até hoje e influenciou o pós-guerra na Alemanha Ocidental também. Ah, é? Porque daí, o peso da culpa do Holocausto, aquela coisa, era um negócio super pesado pra Alemanha. E era uma Alemanha que estava querendo se reconstruir. Então eles adotaram a narrativa de que eles eram vítimas. Os bombardeios de Dresden, a destruição das cidades alemãs por bombardeios aliados, os estupros das berlinenses. Tá. E a Alemanha só vai começar a fazer as pazes com esse passado lá nos anos 70. Quando eles tiveram um chanceler chamado Willy Brandt, que foi o primeiro chanceler de esquerda na Alemanha desde a República de Weimar, assim. E ele adotou essa coisa do meia-culpa. Não, a gente tem que tocar nesse assunto. Aí ele foi lá pra Polônia, ele E não jogar debaixo do tapete, né? aí foi lá num monumento, se ajoelhou para as vítimas do Holocausto, então ele fez todo um... E aí isso começou a vir mais à tona na Alemanha, mas há anos 70 pra frente, né? No pós-guerra inicial, eles estavam focando muito, né? Nós somos vítimas, por quê? Como é que você constrói uma sociedade que fez o que fez? Sabe, o cara da tua rua, que tu ia lá na padaria dele comprar, esse cara tava trabalhando num campo, exterminando pessoas. Cara, não dá pra imaginar. Você tem lá 10 anos de idade, teu pai volta, e teu pai participou disso. Teu pai entrou numa cidade e fuzilou mulheres, crianças da tua idade ou até mais novas. Como é que você lida com... Ou então, até mencionei isso recentemente, a galera que perdeu na Batalha de Stalingrado, que foi capturada, muitos deles foram mandados para Gulag e só foram libertos lá em 56, no processo de desestalinização, etc. Agora tu pensa, tu é um soldado alemão, tu vai pra guerra com a promessa de que a guerra vai acabar antes do Natal. Você toma no rabo a Batalha de Stalingrado inteira, você é capturado, vai pra um campo de prisioneiro soviético, trabalho forçado, fica lá muito mais tempo do que tu ficou na guerra. Você entra lá em 43, sai em 56. Porra. E aí você volta pra Alemanha, chega lá, tua esposa tá casada com outro, Claro. teu filho não te reconhece como pai, tu não tem, a casa não é mais tua. A sociedade mudou, o que você faz? Então, foi um trauma muito pesado pra Alemanha. Que eles tiveram que lidar do jeito que dava. E o jeito que eles conseguiram é: vamos focar aqui no que a gente passou de mal também, porque talvez seja o jeito que a gente vai conseguir reconstruir essa nação, né? Aí depois tem divisão da Alemanha, papapá, não sei. Entendi. Mas... Enfim. E o negócio de Hitler e tal, né? O Kurt Cobain. Então, assim, Hitler, ele recebeu a notícia, quando ele tava no bunker dele, Em Berlim. que Mussolini tinha sido pego pelos partisanos, foi morto pelos partisanos, penduraram ele num posto de gasolina com a amante dele, e a galera jogando pedra no cadáver dele. Essa Tem foto a gente Mussolini. não vai nem colocar aqui, Claro, porque claro. ela é muito agressiva. Então, assim, a galera vilipendando, cuspindo, e essa notícia chegou no Hitler. Ele ficou absurdamente transtornado, porque ele pensou, vai acontecer a mesma coisa comigo. Mas não, é pior, né? Ou pior, né? E aí ele decide, não, vou de base. E aí, né, ele ainda testou o veneno no cachorro dele. Eu recomendo, Sério? pra ver se ia fazer efeito. Eu recomendo muito a galera, quem não assistiu ainda, assistir A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Cara, Esse eu filme não vi esse filme até hoje. Cara, Vale a pena esse mesmo? filme é Tem maravilhoso. aquela cena cara. famosa, né, que o pessoal faz Esse meme. filme é meme, né? maravilhoso. Ele é muito baseado nas memórias da... Ai, qual é o nome dela, cara? Pô, deve ter algum streaming, né, isso daí. Eu esqueci o nome dela, mas era a secretária de Hitler. Tá. Esse livro, ele é baseado num livro do Joachim Fest, que é um jornalista alemão, que escreveu muito baseado nas memórias da... Ai, cara, que desgraça. Eu cheguei aí numa exposição que tinha máquina de escrever que essa mina usava, eu esqueci o nome dela. Mas eles procuram lá o que... O Vitor também vê aí. Então... Hitler percebe que assim, ó, ele foi traído por vários dos seus generais, gente fugindo de Berlim, porque ele queria que a galera lutasse até a morte, assim. E a galera fugindo, o Fegelein, que era o cara que casou com a irmã da Hermann Braun, que era meio cunhado dele, entre aspas, estava querendo fugir, aí ele pegou, mandou matar o Fegelein. Então, assim, foi um caos. Aí o Joseph Goebbels estava no bunker também, aí ele se matou, ele, a esposa e os filhos, as crianças se mataram também com veneno. Porque eles sabiam que os soviéticos iam, sabe, ia ser um... Era capaz de eles levarem Hitler pra Moscou numa coleira e botar ele, sabe, na frente da galera. Então, eu não vou passar por isso, não. Se matou. E aí, o comando... Assim, se esperava que o sucessor natural de Hitler fosse o Hermann Göring, que era o cara que comandava a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã. Ele era um herói de guerra da Primeira Guerra, sabe, também era um aviador alemão, que lutou ao lado do Barão Vermelho, junto com o Wolfgang von Richthofen, né, o primo, o irmão do Barão Vermelho, foi um oficial importante da Luftwaffe na Segunda Guerra, e até onde se sabe era um nazistão mesmo, não era só tipo, estou defendendo minha pátria, não, o cara era... E o Hermann Göring era um herói da Primeira Guerra, pipipi, papó, e era o cara que comandou a Luftwaffe durante toda a guerra. Se esperava que ele fosse o sucessor natural de Hitler. Se não me falha a memória, o comando foi pro Karl Dönitz, que era o comandante da Kriegsmarine, que era a marinha, né?
E aí, logo, Hitler se mata dia 30 de abril. E logo a Alemanha já quer assinar a rendição. Se não me engano, lá para dia 2 eles já estavam querendo assinar. Só que os alemães estavam querendo assinar com os aliados ocidentais. A União Soviética, não. Calma lá. A gente passa por tudo isso, a gente invade Berlim, toma a cidade. Assinar a rendição com os ocidentais é o cacete, volta aqui. Aí a batalha durou mais uns dias. E aí no dia 8 de maio é assinada formalmente a rendição com a presença soviética. E esse incidente gera um conflito até hoje. Por quê? A rendição foi assinada no dia 8 de maio, de noite, no horário da Alemanha. Na União Soviética era 9 de maio. Por isso que a Rússia comemora o dia da vitória no dia 9 e a Europa Ocidental no dia 8. Entendi. E aí, quando um país tá de mal com a Rússia, às vezes o presidente vai lá e participa de comemoração no dia 8. Entendi. Quando a relação tá muito boa, tem alguém muito próximo do lado do Putin, ele vai no dia 9. Aí então, o número de pessoas, de presidentes, autoridades que vai num ou vai numa outra comemoração depende muito das relações com a Rússia, como uma coisa de marcar a posição, né? Então por isso que a marcha do dia da vitória acontece dia 9, é sempre um evento gigante na Rússia. E aí tá todo mundo curiosíssimo, é semana que vem já, do que dia 9, né, terça-feira. A galera tá curiosíssima de como é que vai ser essa marcha, que discurso que o Putin vai fazer, porque né, a guerra na Ucrânia tá acontecendo, né? Recentemente aí teve parece que teve um ataque de drone no Kremlin aí, um drone russo, então tá todo mundo muito curioso como é que vai ser essas comemorações e como vão ser na Europa Ocidental, né? Dia 8, a galera provavelmente vai descer o sarrafo na Rússia também. E, enfim, em termos gerais, o fronte europeu acaba aí. E Goebbels? Goebbels se mata com Hitler no banquete.